Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Irmãos, nós temos uma palavra que ela é importante porque nos segue, ela determina quem vamos ser, ela é o esteio da nossa vida. Nós somos e nós seremos por aquilo que nós decidimos. E essa palavra, ela está liberada em nós desde o nosso nascimento. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Josué capítulo 24, o verso é o de número 15. Josué capítulo 24, o verso é o de número 15. Você achou? Diga amém. Amém. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa... Amém. Desde que nós nascemos, recebemos esse poder de Deus. Nós temos esse poder dentro de nós, desde o nosso nascedouro. E não há um ser humano sequer que já viveu, que viva ou que venha a nascer, que não venha usar esse poder. Ele está em nós, ele transita em nós, ele permanecerá em nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos criou com um livre arbítrio, com o poder da escolha. A escolha, ela determina as nossas vidas. Somente 3 coisas o ser humano não pode escolher em toda a sua vida. É o dia que vai nascer, o lar que vai viver e o dia que vai morrer. Fora disso, todos nós, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo emocional, somos resultados das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas nos levam para um patamar de vitória ou para um terreno escorregadio de derrota e destruição. Nós vivemos nesse momento sob o poder da escolha. E todas as escolhas são de responsabilidade pessoal. Todos os homens e mulheres exercem essa autoridade dada por Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo número 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Poderes que Deus deu ao homem, e esses poderes estavam também sendo exercidos lá no Éden. O próprio Adão exerceu isso, a sua esposa também, e nós podemos ver que através da escolha que eles tomaram, eles viveram as consequências mais terríveis, porque eles exerceram a vida com sua autonomia. Eu e você, quem quer que venha existir, passa a existir, passa a vivenciar tudo nesse mundo pelo poder da escolha. Ela te faz crescer ou ela faz você diminuir? A escolha sempre estará dentro de nós. E nesse instante, nós observamos que o próprio Josué, nesse texto, ele leva isso para o foro pessoal, ele leva isso para o lado íntimo de cada pessoa que vivia na nação de Israel. Eles haviam presenciado tudo, sabiam que era Deus, sabiam os propósitos de Deus, mas eles estavam debaixo de autoridade, de poder, de decisão. Josué já estava velho, cansado, eles já haviam entrado na terra prometida, já estavam possuindo aquele estado geográfico, mas
O que acontece com o ser humano é se afastar da lei de Deus. Se afastaram da lei de Deus, se afastaram da palavra do Eterno. E a Bíblia nos diz que eles começaram a cometer algumas atitudes que desagradavam a Deus. Começaram a se envolver com toda a prática de culto que Deus condenava. Suas vidas estavam se distanciando de Deus. Josué, já cansado, mas porém sabedor do quanto Deus havia sido com Israel, ele se levantou nos seus últimos dias para dizer: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Se vocês vão adorar aos deuses dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos cananeus, que eram os que habitavam naquela região, ele disse: então vivam, escolham isso. Se vos parece mal servir ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Josué, ele não fez outra coisa a não ser exercer o poder e a autoridade que havia recebido de Deus como um ser independente, autônomo, responsável, moral, espiritual. Ele sabia o quanto a sua escolha determinava o destino da sua vida, o destino da sua família. Não podemos responsabilizar os nossos pais, responsabilizar herança hereditária, herança de coisas erradas do passado. Não podemos, irmãos, ficar colocando a culpa nas pessoas pelo fato de estarmos hoje colhendo algumas coisas que decidimos errado, algumas coisas erradas que nós colocamos em nossas vidas. Por mais que qualquer pessoa venha lhe influenciar, você usou a sua autoridade pessoal de decidir. Você decidiu por si. Quando você tem responsabilidade mental, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é de Deus, sabe o que não é de Deus, sabe o que é andar corretamente na presença de Deus, você sabe e tem responsabilidade nas suas escolhas. As pessoas agem como que não viesse pagar por aquilo que estão escolhendo errado. As escolhas erradas geram destinos errados. Nunca o certo vai dar errado. Nunca o certo vai dar em trágico. Mas, irmãos, não tem como o errado dar certo. O errado se prevalecer. O errado sempre será errado. As nossas escolhas são importantes. Se eu pudesse ver algumas coisas que eu cometi no passado, se eu pudesse voltar no tempo, mas o tempo ficou para trás. Nós não somos capazes de voltar no tempo, mas nós podemos hoje mudar o nosso presente. Nós podemos transformar as nossas decisões de escolhas erradas em escolhas certas. O que Josué estava falando para o povo era justamente isso. Vocês sabem quem é Deus, você sabe o que é certo, o que Deus fez, você sabe, meu irmão, você sabe o que está fazendo. Não adianta que nunca vai vencer se você abandonar o Deus Todo-Poderoso. O apelo do mundo está aí gritante, o mundo está exercendo influência sobre milhares de vidas. Pessoas estão sendo levadas, sabe, como a força de uma correnteza jogada em qualquer lugar. Mas as pessoas decidiram por isso. Decidiram por isso. Eu concordei com uma fala do escritor Paulo Coelho, quando perguntado a respeito de Raul Seixas. Falou: Paulo, mas você influenciou Raul para o uso de tóxico, para as drogas. E ele
respondeu da seguinte forma: o Raul tinha quantos anos? Eu coloquei um revólver na cabeça dele para ele fazer isso. E ele disse isso: o Raul Seixas fez porque ele era responsável por aquilo que havia escolhido. Por mais frio que fosse aquela resposta, por mais fria que fosse aquela resposta, está realmente certa. Ninguém pode culpar a ninguém por aquilo que escolheu. As nossas escolhas decidem os nossos destinos. As nossas escolhas marcam o nosso futuro. Nós hoje estamos diante da palavra de Deus. Nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos a sua verdade. Mas muitas pessoas estão escolhendo outros deuses. Estão escolhendo outros caminhos. Irmãos, hoje nós vivemos trabalhando para resgatar crente desviado. Pessoas que cantavam no coral, pessoas que estavam no ministério, pessoas que pregavam, pessoas que evangelizavam, pessoas que tinham dons espirituais, que falavam em mistério, pessoas que exerciam autoridade, que hoje estão afastadas. Agora ninguém afasta ninguém. As pessoas decidem as suas escolhas, marcam os seus destinos. Josué levantou-se diante da nação, mas ainda lúcido, mas ainda capaz de refletir a verdade. Escolhei hoje a quem servais. As pessoas têm que parar com essa coisa de poder colocar a culpa no outro. As nossas decisões são importantes. Irmãos, até para você entrar no reino de Deus, você tem que fazer uma escolha. Para você ser alguém na vida, você tem que fazer uma escolha. Nós vivemos de escolhas. As pessoas não se deram para enxergar o quanto é importante, porque a vida passa. Há alguns anos eu olhava e dizia: muitas coisas eu poderia ter acertado, mas minhas escolhas foram erradas. Mas quando a gente tem a capacidade de enxergar, tem a capacidade de ver o Evangelho como uma fonte restauradora das nossas almas, o Evangelho também nos convence de coisas da memória que nós começamos a agir, e o Espírito Santo fala aos nossos corações, o Espírito Santo fala à nossa mente: olha, essa escolha é errada. Você sabe, meu irmão, que é errado. E o errado não vai dar certo. O Espírito Santo fala, como está falando agora com você. A sua escolha é importante. É de responsabilidade sua. A salvação nunca foi de obra coletiva. A salvação é pessoal. Cada um tem responsabilidade por sua salvação. A Bíblia diz: se em teu coração creres e a tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, serás salvo. Porque com a boca se confessa o que está no coração. São escolhas. Quantas vezes uma mãe já disse a um filho: não faça isso? A mãe está fazendo o seu papel, o pai está fazendo o seu papel, mas a escolha do filho, da filha, é contrário àquele conselho. Por isso que os pedagogos do passado eram os conselheiros que andavam sempre orientando as crianças para as escolhas certas. São os orientadores. O filho toma uma decisão errada, ele tomou por livre vontade, por direito de sua própria autoridade mental, comportamental, psíquica, emocional. É a decisão dele. São escolhas. Hoje você está diante da palavra do Deus eterno, e muitas coisas querem te tirar da presença de Deus. Você não sabe o quanto Satanás está lutando para te arrancar da presença de Deus.
Ele não pode entrar na tua mente sem que você permita. Ele não pode entrar na sua vida sem que você permita. E ele não vai vir, irmãos, de maneira que venha assustar, não. Ele vem com prazeres, ele vem com elogios, ele vem com falsa ilusão, com falso brilho de prazer, para iludir as pessoas. O povo de Deus estava assim, tomando o caminho errado. Até em culto e adoração de sacrifícios humanos eles se envolveram quando entraram na terra dos cananeus. Havia um desviamento mental, espiritual, comportamental incrível. Mas aquilo era a escolha que eles estavam fazendo. Olha que o apelo do próprio homem de Deus foi justamente esse. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje nossas escolhas. Muitas pessoas estão chorando hoje porque fizeram escolhas erradas no passado. Muitas pessoas lamentam porque fizeram escolhas erradas lá atrás. E não tem como apagar isso, não tem como tirar o que passou, passou, irmãos. O importante agora é que nós precisamos ter uma atitude diante de Deus, que as nossas escolhas venham ser as escolhas de Deus. Aquelas que venham pautar, que venham ser realmente trilhada pela lei do eterno, pela lei do Senhor, pelo ensinamento da palavra. Às vezes é duro, mas é necessário. Se Deus está falando, olha, fique quieto, para aqui, meu irmão, é a hora de você ouvir. Pega a palavra, peça ao Senhor para te responder dentro da palavra. Peça ao Senhor porque Ele vai te falar, porque Deus fala. Deus diz, olha, a oração do justo será ouvida diante de mim. E Deus responde pela sua palavra, pelo seu decreto, pela sua lei. Quando nos encontramos hoje, vivenciando toda essa situação caótica que o mundo vive, briga, assaltos, pessoas drogadas, casamentos destruídos, pessoas hoje sem futuro, uma confusão total sobre o mundo. Nós estamos hoje vendo esse cenário onde pessoas estão sendo réu da Lava Jato, pessoas estão sendo incriminadas por suas decisões, por suas escolhas. Não foi, irmãos, o diabo que colocou essas pessoas lá, não, mas foi a ambição, foi o desejo da alma, é aquilo que é inato à natureza caída, se prevalecer ou granjear sobre as custas dos outros, se enriquecer sobre as custas da nação, acharam que poderiam roubar, ficarem ricos e viverem absolutamente numa situação maravilhosa que não fosse pagar por suas escolhas. Infelizmente, as pessoas se esquecem. O apóstolo Paulo diz bem claro em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia para a carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Você pode aplaudir o Deus eterno? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou, sopro divino, mais fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. Sopro divino, fôlego de vida, alma vivente. Nós recebemos a vida de Deus. Ele compartilhou a nós aquilo que é dele. Ele soprou. E nós recebemos o sopro divino, fôlego de vida. E nos tornamos pessoas pensantes, pessoas que pudessem andar. Alma vivente se fala da totalidade do indivíduo como um ser dotado de poder para reagir, para agir,
para decidir, para amar, para não amar. Nós fomos formados alma vivente, um ser completo, que pudesse andar, pudesse escolher, pudesse ver, ouvir, todos os sentidos. Nós recebemos através do sopro divino, fôlego de vida, e nos tornamos isso, seres, indivíduos, pessoas. Nós temos poder. Tudo na vida nós decidimos através desse poder. Tudo que você faz está pelo poder da sua escolha. Escolha errada, destino infortúnio. Escolha certa, destino maravilhoso. Não tem outro caminho. E eu fiquei pensando porque muitas pessoas querem se sentir vítima e fatalizar: foi o meu lar, fatalizar: eu não tive isso, fatalizar: meus pais eram pobres, fatalizar: eu não tive ajuda. Se vitimar. Você é produto da sua escolha. Se eu fosse ver por esse lado, nem eu nem meus irmãos serviríamos para nada, porque nós morávamos numa casa que tínhamos que dormir debaixo da cama, debaixo da mesa, porque não tinha lugar para dormir. Meu pai muito pobre, minha mãe também muito pobre. Comíamos pela misericórdia aquilo que meu pai ganhava. Mas são as escolhas que fazem as pessoas. São as escolhas que constroem as pessoas. São as escolhas que erguem os nossos castelos. São as escolhas. Nós não podemos jamais culpar ninguém. Meu pai veio da Paraíba com 18 anos, semi-analfabeto. Minha mãe campista, sabia de nada, foi trabalhar como doméstica. Mas Deus havia dado a nós o poder. Você tem esse poder. Não é pelo que teu pai não pôde fazer, pelo que tua mãe não pôde fazer, não é pelo que o teu lar não pôde fazer. É pelo que você não fez por você, pelo que você não decidiu por você. Eu sou produto das minhas decisões, das minhas escolhas. Deus estava dizendo à nação: olha, vocês são resultado das escolhas de vocês. Quando Josué falou, Josué estava falando porque estava falando de acordo com a palavra do Deus eterno. Se vocês querem servir aos outros deuses, se vocês querem dar as costas para Deus, dar as costas para a lei de Deus, podem dar. Porém, eu e a minha casa vamos ficar até o final servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Não existe fatalismo, não existe determinismo de destruição. Existe sim resultado das nossas escolhas. Gosto muito do texto de Romanos 8, 28, que fala a respeito disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. Você pode aplaudir o Deus eterno? Glória a Deus. Nós nascemos com nossas escolhas. Uma criança até uma determinada idade não tem responsabilidade mental. Ela precisa dos seus pais. Mas depois que ela começa a decidir, a sua capacidade de agir livremente já está com a autoridade de escolher algumas coisas. Engraçado, se eu fosse perguntar a qualquer mamãe aqui, quem ensinou o seu filho a fazer malcriação? Quem ensinou o seu filho a fazer algumas coisas que você fica surpreendido? Eu sei que algumas mamães, alguns papais vão dizer assim: nós não ensinamos isso. Sabe por quê? Porque isso é inato, isso está na natureza. É natureza, natureza decaída, natureza, todos nós nascemos com isso. Todos nós. A criança passa a ter a personalidade definida e assume sua responsabilidade por ela mesma. Por isso eu quero dizer aos pais aqui: teu filho é bonito, lindinho, maravilhosinho, mas quando ele tiver num aperto é bem capaz de mentir para não sofrer sanções
por você, tá? Às vezes você vai brigar com os professores na escola, vai quebrar o pau lá e teu filho mentiu, agiu errado, porque são as escolhas. Eu mesmo, irmãos, quando era adolescente, fiz tanta coisa errada. Pulava o muro da escola, falsificava o carimbo da carteirinha. E na minha época tinha um supervisor da turma. Hoje eu não sei se existe isso. Tinha o camarada que botava roupa azul, era o supervisor. E ele foi lá, me caguetou, foi lá e falou para minha mãe. E aí, o fio do ferro de passar cantou bonito. E comia bonito. Mamãe não dava mole. Mamãe não tinha essa. Mamãe não negociava com pecado, com erro. Não tinha. Minha mãe, chinelo, meu irmão, fio de ferro de passar, vara de marmela, o cipó comia, bonito, porque você mentiu, vapt. E não tinha essas, pegasse na rua, apanhava na rua, passar vergonha, escolhas, decisões erradas. Mas quando realmente eu entendi isso, eu tomei uma decisão. Eu falei, não, agora eu vou escolher as coisas certas, vou escolher as coisas que me dão realmente promoção. Irmãos, se queremos ver sucesso na nossa vida, temos que andar de acordo com a lei do Deus eterno. Muitas pessoas querem passar por cima dessa palavra. Muita gente está deixando a Bíblia de lado. Muita gente está deixando o conselho das Escrituras de lado. Muitas pessoas estão passando assim, dizendo assim, não tem problema. Depois eu acerto lá na frente, não acerto. Coisa errada, não tem como dar certo. O errado dá errado. O certo pode até ter problema, mas vai dar certo lá na frente. Mas o errado não tem jeito. O que estamos fazendo hoje, achando que Deus, Ele pode entrar nas nossas vidas, se vivermos de qualquer maneira, como que se Deus também estivesse sendo comprado ou sendo prostituído pelas nossas atitudes. Tem como, meus irmãos? Essa é a palavra do Deus eterno. Se vos parece mal servir ao Senhor vosso Deus, os quais serviram vossos pais, da além do rio Eufrates, escolhei hoje, pois, a quem servais. É muito bom quando nós temos essa possibilidade, como seres pensantes, e podemos analisar qual tipo de escolhas estamos fazendo. Porque ninguém aqui é robô, ninguém aqui é androide, ninguém aqui é um ser manipulável. Todos nós decidimos. E não venha com essa de botar culpa em ninguém, porque é responsabilidade sua e minha. Essa coisa de botar culpa é coisa do Éden. Quando Adão disse, foi a mulher que tu me destes. E a mulher falou, olha, foi a serpente. Todos foram punidos por suas escolhas. O importante hoje é que nós podemos pensar e ver diante de Deus. E podemos escolher as coisas realmente que venha edificar as nossas vidas. Quantas pessoas deixam por decidir por suas vidas espirituais? Quantas pessoas deixam passar a oportunidade? Até para entrar no reino de Deus, até para entrar nos céus, pessoas têm que fazer escolhas. Escolhei hoje, pois, a quem servais. O processo que a gente vive hoje no mundo, se você quer ter vitória, se quer ter sucesso, faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas. O mundo nos oferece muita coisa. Nós estamos vivendo hoje rodeado de situações de facilidade, de coisas erradas, de coisas fáceis. Tome cuidado com suas escolhas. A palavra de Deus está diante de você. A palavra de Deus está diante de nós. Aí quando a gente ler a Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 21, olha o que nós encontramos, o que a Bíblia diz. E isso vem a gerar vários
processo na mente da pessoa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a sua segunda morte. Escolhas. A nossa escolha é importante. Se você hoje decidir, pode parecer que até a sua escolha seja um caminho difícil, mas ela é certa, está diante da palavra de Deus. Você pode ficar tranquilo que a sua escolha vai ser uma escolha que vai te dar promoção, vai te dar vitória. Vai te dar vitória. Vai te dar vitória. Nós somos feitos de escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Escolhas. O tempo não pode voltar. Mas uma coisa é certa. Nós podemos mudar daqui para frente o que queremos fazer com o nosso tempo, com escolhas que vão realmente nos dar promoção. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou dizer para os irmãos, aquelas pessoas em Juízes capítulo 2 vão mostrar o resultado das suas escolhas. Se você for ver essa palavra de Josué, comparar com o capítulo 2 de Juízes, você vai ver qual foi o tipo de escolha que aquele povo fez. Um povo que não escolheu certo. E eu volto a dizer, o certo não pode dar errado. O errado não pode dar certo. Escolha certa, resultado abençoado. Escolha errada, resultado infortúnio, de desgraça, de miséria. Às vezes as pessoas dizem assim: por que eu estou sofrendo tanto? Por que está acontecendo isso tudo com a minha vida? Por que houve isso? Porque foram escolhas erradas, decisões erradas. Eu quero orar por você. O Espírito Santo mandou eu orar por você essa noite. Orar por sua vida. E às vezes não é fácil. Não é fácil. Você está numa luta. Você sabe até o que tem que fazer. Você sabe até o certo. Mas você se sente fraco. Se sente abduzido. Você se sente vitimado, como eu disse para vocês. Se eu pudesse falar alguma coisa, se eu daria para alguma coisa em vista do que meus pais eram, do que minha família era, não daria para nada. A maior graça que eu posso ofertar a Deus foi ter entrado na casa de Deus. Porque desde pequeno eu fui criado na igreja Mirim. Eu, pastor Ademir, Zezinho, Paulo, Moisés, o mais novo, depois nasceu Marcelo. Nós fomos criados, eu entrei na igreja Mirim, eu sentei aqui, eu não tenho aquelas cadeirinhas que a Cécia comprou aí? Cadê a Cécia? Está aí, Cécia? Está lá em cima. Eu sentei naquela cadeirinha, naquela mesinha com massinha, eu e Ademir. Ali, ó. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entrar na casa de Deus. Foi a melhor coisa que aconteceu para minha família. Meus pais se converteram. Foi entrar na casa de Deus. Porque eu aprendi valores, princípios da palavra de Deus. Eu aprendi cidadania, moral na casa de Deus. Cada faixa etária da minha vida, a igreja foi partícipe.
Sabe por quê? Um dia eu fiz a minha escolha. A vida, ela não pode dar menos daquilo que a gente escolheu. O que você escolhe é o que você terá. A sua escolha determina o seu futuro. Gostaria de orar por você. Você pode se colocar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você quiser vir aqui no altar, o altar está aberto para qualquer situação. O altar não sou eu. O altar não é irmão que vê. É Deus. Se você quiser vir aqui no altar, quem sabe decisões você vai ter que tomar. Coisas que você vai ter que decidir na sua vida. Vem aqui no altar. Se você está pensando em entregar a sua vida para Jesus, vem aqui no altar. Pastor, eu quero que o Senhor ore por minha vida. Eu quero que o Senhor ore por minha família. Eu quero que o Senhor ore pelo meu casamento. Eu quero que o Senhor ore por uma causa na justiça. Escolha, irmãos. Vem aqui no altar. Nós vamos estar orando aqui nesse altar, em nome de Jesus. Porque a palavra está liberada. E Deus vai abençoar. Deus sabe. Talvez você vai entrar até na brecha por uma pessoa aqui nesse altar. Você vai entrar aqui para interceder por um parente, por um amigo, pela tua empresa, pelo teu patrão, ou por um funcionário, por uma situação que você está precisando ver acontecer. Deus vai te dar essa vitória. Ele vai te dar essa vitória. Nós queremos clamar aqui. Pode vir, irmãos, porque esse espaço não é da igreja do Nazareno, não. Esse espaço de vir para o altar é a vontade de Deus. Não é o pastor que quer, não. É Deus que diz: olha, esse tempo eu que vou trabalhar. Ele que trabalha. Que eu não sei da tua vida, mas Deus sabe. Nós vamos clamar nesse altar. O Espírito Santo de Deus está aqui, igreja, amém? Vou convidar aqui o irmão Cláudio. Vamos orar, vamos levantar um clamor. Entregue realmente a tua vida. Entregue realmente o teu coração. Deus sabe o que você está passando. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Não adianta você falar assim: pastor, é difícil, e não dar o primeiro passo. Você tem que lutar também. Você tem que lutar. Você tem que exercer a tua autoridade. Não deixa esse medo te dominar, não. Dê o teu passo para a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua presença. E certo, Senhor, que estamos gratos porque, como nós oramos no início desse trabalho, e nós pedimos a Ti, Senhor, que certamente receberíamos o alimento necessário para a nossa alma. E temos a certeza que sairemos daqui, Senhor, com aquilo que nós invocamos, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, cumpre coisas em nós que muitas das vezes não entendemos, mas porque clamamos a Ti, Senhor, ela vem e faz a obra. E falamos com convicção, porque a Tua palavra fez diferença na minha vida. A Tua palavra, Senhor, quando encontrou guarida em meu coração, Senhor, trouxe transformação para a minha vida. E ainda continua transformando, porque cada dia que ouço a Tua voz, Senhor, o Teu Espírito fala comigo, Senhor, e há mudança no meu interior. E eu Te glorifico e eu Te exalto, porque com certeza todas essas pessoas que aqui estão, Senhor, certamente farão, Senhor, escolhas em sua vida, que certamente trarão para elas a certeza e a convicção de que Tu estás também na vida delas. E nós estamos aqui nessa noite porque cremos, Senhor, que a Tua palavra é
que nos cura, a tua palavra que nos restaura, a tua palavra que nos edifica, Senhor. E aquilo que nós escutamos nessa noite pode fazer a diferença na nossa vida hoje. Então que o teu Espírito nos ajude, que teu Espírito venha agora falar profundamente conosco. Ó Senhor, e se há algum pensamento errado, se há alguma escolha errada a se fazer, Senhor, que seja agora diferente pelo que nós ouvimos. Ó Senhor, e o teu Espírito, Senhor, produz em nós, Senhor, aquilo que ele veio produzir nessa noite, porque temos a certeza, Senhor, porque aqui oramos a ti e te pedimos que a tua palavra fizesse a diferença na nossa vida. Ó Senhor amado, eu quero entregar a ti todas essas pessoas, e eu não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são os seus dilemas, os seus problemas, mas eu tenho certeza que a tua palavra sendo colocada em prática é que fará diferença na vida delas. Ah Senhor, assim como fez na minha, Senhor, eu tenho uma convicção e a certeza que a tua palavra fará a diferença. E ó Senhor, eu tenho certeza também que há testemunhos a ser falados. Ah Senhor, depois dessa noite entrarão pessoas nesse lugar, Senhor, e falarão do resultado que a tua palavra produziu no coração delas. Ah Senhor, em nome de Jesus nós te oramos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Continue conosco, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Diga assim: eu recebo toda a direção que vem de Deus para as minhas escolhas. Amém. Amém. Deus abençoe.